Saudações Expert, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Continuamos no módulo 1, vendo introdução aos conceitos jurídicos, conceito legal. Aqui eu já começo a colocar para vocês o artigo 464, que fala sobre a prova pericial, sobre o que consiste a prova pericial em termos de exame, vistoria e avaliação. Vamos começar pelo exame. Visa analisar pessoa, bem móvel ou semovente. O exame ele é característico de perícias técnicas como perícias médicas ou perícias relacionadas à perícia do trabalho e dentre outras mais que são necessárias para essa área. A parte de perícia de vistoria. A vistoria ela é feita em determinado lugar, bem imóvel, e ela visa fazer com que algumas características do local sejam revistas ou através da fiscalização que deva ter nesse lugar, se está mais apropriado ou não. Também ela pode se somar a algumas perícias, como a perícia médica do trabalho, do engenheiro do trabalho, ou determinadas outras perícias que dependem às vezes de exame e também de vistoria, e outras que é só a vistoria. E tem a avaliação. A avaliação ela é feita de quê? De bens que são a parte de obrigação e bens de valor. O que seria isso? Por exemplo, um gemólogo, ele faz avaliação ali de pedras preciosas, perícia em pedras preciosas, ele vai avaliar o valor daquele bem. E logo esse é o objeto da perícia. A parte de também agora, hoje em dia, tendo até concursos com relação a avaliador oficial, né? Seria o oficial de justiça avaliador, que é justamente para fazer essa parte de avaliação, para ser um serventuário da justiça concursado. Mas isso já é uma outra história, isso daí requer uma análise de perícias, e como as perícias são muito vastas, existem inúmeras perícias, vários tipos, então fica a gente com essa perspectiva de saber o que são essas três partes que no conceito legal do artigo 464 diz ali que consiste em exame, vistoria e avaliação. Então esses são os três. Na norma jurídica, para a gente ver os procedimentos probatórios, estão o quê? Estão as diligências, o objeto da perícia, o objeto da ação e o objeto da perícia. E tudo isso ela vai fazer parte de uma simples análise que vai ser feita através do perito judicial para o quê? Nortear ele, orientar a fazer o melhor da perícia. Às vezes algumas coisas que são tidas nesse meio pericial, a gente fica em dúvida, pois a análise das diligências são muito complexas. Vamos supor, quando você for fazer uma diligência, essa diligência ela tem que saber o porquê, o teor, para quê, isso tudo para o andamento do processo. Então você tem que ver o objeto da ação, porque no objeto da ação que vai estar sendo analisado e logo para você aferido, tem que ver o que demanda tempo, o que tem que ser feito ou não. Em várias situações, às vezes requer mais de uma diligência, porque é necessário fazer um exame, uma vistoria, ou uma avaliação, uma vistoria, e vice-versa, ou então várias vistorias, ou então vários exames, ou então várias avaliações. Para tudo isso, você avaliando o processo como um todo, desde o início, você vai saber como andar no processo em termos de requisição de documentos, adquirir outras coisas que são valiosas da perícia. Por isso, é importante, nessa natureza jurídica do procedimento probatório, você analisar, enquanto perito judicial, quais são as nuances para esses casos. Bem, o que acontece na prática é que esses prazos, hoje em dia com o Código de Processo Civil, você tem um prazo de 15 dias
a 30 dias, a ser definido pelo juiz com relação ao que você tem que fazer ou o que tem que ser mais interessante. Daí se vale, e eu como eu havia falado anteriormente, de você analisar os prazos que a gente tem impróprios. O perito ele tem um prazo impróprio. O que é prazo próprio e impróprio? O prazo próprio ele é referente aos advogados, às partes que têm uma análise de tempo, que hoje em dia já é definido em 15 dias úteis, na maioria dos casos, salvo alguns outros, que você tem que cumprir aquele tempo ali para você entrar com alguma impugnação ou qualquer coisa do gênero. Prazo impróprio. Bem, o prazo impróprio, ele é o quê? Ele é para servidores da justiça, para o perito judicial, e os prazos impróprios, eles são da seguinte maneira, que ninguém te explica isso, ninguém fala isso, a prática é essa. Você chega lá e se tem um prazo de 15 dias, ou de 5 dias, ou de 10 dias, ele pode ser prolongado, porque o servidor da justiça, às vezes, ele tem outras perícias para fazer, no caso do perito judicial, outras ações para fazer, e ele precisa de um tempo para ele dar entrada. É claro que esse prazo impróprio, que é dado para o servidor da justiça, ele também tem uma responsabilidade que é a sua, de você saber quando que você vai poder fazer aquilo ali, quando que você tem que fazer e o tipo de prazo. Isso daí que mensura e faz aquilo que eu falei lá no início, que é a do perito ser benquisto. Se você sabe que o prazo é impróprio, tem aquele prazo ali, ao invés de você ficar entrando e protocolando, peticionando, pedindo mais tempo para fazer a perícia, logo você tenta fazer a perícia naquele tempo e logo agrada o juiz a ele ter ali a sua confiança de que você vai fazer o seu melhor. E se você estiver demorando bastante, o próprio juiz, ele vai acionar você por meio de contato, por meio dentro do processo ou por algum servidor da justiça, que vai fazer com que você, olha, tem esse prazo aqui, você viu que o processo, você percebeu o prazo que tem que fazer para entregar o laudo, e daquilo ali você vai fazendo sua perícia de acordo com a necessidade. Fica a dica. Espero que tenha gostado do vídeo. Esse seu comentário, dúvida, apontamento. Até mais.